Existe uma fronteira silenciosa entre o que chamamos de realidade física e o que a nossa consciência decide aceitar como verdade absoluta. Durante décadas, aceitamos passivamente que o corpo humano funciona como uma máquina biológica rigidamente programada. Um mecanismo autônomo e impessoal que obedece apenas a leis genéticas e ao desgaste inexorável do tempo. Ensinaram-nos que a carne é o destino e que a biologia dita as regras da nossa vitalidade, colocando o ser humano na posição de mero refém de sua própria estrutura orgânica. No entanto, quando estudamos profundamente Neville Goddard, descobrimos que a suposição persistente não conhece barreiras anatômicas e que o mundo exterior, incluindo cada célula do nosso organismo, é apenas uma projeção plástica dos nossos estados internos mais profundos. Esta visão equivocada de que o corpo governa a mente transforma o indivíduo em um espectador impotente diante de seus próprios sintomas, reações e desequilíbrios físicos. Se a consciência é a única realidade, a ideia de que a matéria possui vontade própria é uma ilusão que precisa ser desfeita para que possamos recuperar o controle da nossa biologia. A própria ciência quântica moderna começa a tatear aquilo que a sabedoria ancestral e os místicos sempre proclamaram. O ato de observar altera profundamente o comportamento da partícula, sugerindo que o observador e o observado formam uma única e inseparável teia de significado. Ao analisarmos o impacto da atenção concentrada, percebemos que o corpo físico responde fielmente ao comando invisível que a mente emite de forma contínua. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, compreendi que aquilo que assumimos como verdadeiro, quer seja consciente ou inconscientemente, endurece inevitavelmente em fato objetivo na nossa experiência diária. Se mantemos uma narrativa interna de fragilidade, o corpo materializa essa crença em termos de rigidez, cansaço ou vulnerabilidade, refletindo com precisão matemática o estado dominante da nossa imaginação. Acontece que a maioria das pessoas tenta consertar a saúde física lutando diretamente contra o espelho, aplicando esforço mecânico onde apenas uma mudança de identidade é capaz de gerar um resultado transformador e definitivo. Trata-se de entender que a cura não é um processo de conserto material, mas um realinhamento radical da consciência com a perfeição que já existe no plano invisível. Quando direcionamos a nossa atenção para a forma como tratamos as escrituras sagradas, percebemos que a cura relatada nos textos nunca foi um evento mágico externo, mas uma representação psicológica da mente assumindo um novo estado de ser. As passagens que descrevem restaurações corporais instantâneas traduzem a soberania absoluta da imaginação criadora sobre a ilusão da matéria densa e rebelde. Como está escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 29, segundo a vossa fé vos seja feito, revelando que o limite da transformação biológica não está na gravidade da condição apresentada, mas na rigidez ou na plasticidade da suposição que o observador abriga em seu íntimo. A fé, nesse contexto rigoroso, não é um sentimento religioso vago, mas a aceitação firme e indubitável de um estado invisível como se já fosse visível e tangível. O grande desafio que se impõe à nossa mente racional é justamente sustentar essa nova suposição perante os dados sensoriais que insistem em nos lembrar da limitação física aparente no espelho ou nas sensações diárias. O corpo sempre tentará nos convencer de que ele é a causa primária, exigindo reações de medo, ansiedade ou desespero cada vez que um desconforto se manifesta na estrutura celular. No entanto, ao compreendermos que o efeito observador atua permanentemente na nossa biologia, percebemos que dar atenção ao sintoma é exatamente o que o mantém vivo e operante no mundo tridimensional.
Precisamos desvendar agora como esse mecanismo quântico e mental opera no nível celular, eliminando todas as dúvidas sobre a soberania da consciência sobre a carne. Para compreender o verdadeiro alcance do efeito observador na biologia, precisamos mergulhar na forma como a consciência interage diretamente com a substância celular do nosso organismo. Cada célula do corpo humano não opera de maneira isolada ou dotada de um discernimento independente. Ela funciona como um receptor altamente sensível aos comandos, às crenças e às suposições emitidas pelo observador central que habita a mente. Quando o indivíduo cultiva um estado constante de preocupação ou de expectativa negativa, a biologia absorve essa frequência e reorganiza suas instruções moleculares para corresponder exatamente àquilo que foi assumido como realidade. É por isso que a luta direta contra a doença costuma falhar, pois o esforço de combater o sintoma mantém a atenção firmemente ancorada na própria existência do problema. Estudando profundamente Neville, percebemos que a imaginação é a substância primeira de todas as coisas manifestadas, o que significa que a carne é, em essência, uma condensação plástica da nossa atividade imaginativa habitual. Se o corpo é o reflexo, tentar modificá-lo através de manipulações puramente físicas, sem alterar o conceito que se tem de si mesmo, é o equivalente a tentar mudar a imagem refletida no espelho, apenas alterando o vidro, ignorando completamente a face que está projetando a imagem. A cura profunda exige que o observador mude de lugar, saindo da posição de vítima de um diagnóstico biológico para assumir a autoria consciente do estado de integridade e saúde plena. Esse deslocamento de perspectiva é o ponto de virada fundamental, onde a matéria deixa de ditar as regras e passa a obedecer ao comando soberano da consciência. A grande dúvida que costuma paralisar a mente analítica diante desse conceito é saber como uma simples alteração de pensamento pode influenciar estruturas tão complexas quanto o sistema imunológico ou a regeneração dos tecidos orgânicos. A resposta reside no fato de que o mundo físico é maleável por natureza, respondendo instantaneamente às pressões invisíveis dos estados de consciência que dominam o nosso ser interior. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, indicando que a modificação da estrutura corporal não é um milagre que desafia as leis da natureza, mas o resultado natural de uma mente que abandonou o padrão antigo para revestir-se de uma nova identidade. A renovação mental não é um exercício de pensamento positivo superficial, mas uma reestruturação profunda da convicção íntima sobre quem você realmente é. Quando a suposição se torna tão intensa e natural que o indivíduo consegue habitar mentalmente o estado de saúde como um fato consumado, a biologia inicia um processo automático de reorganização molecular. As células começam a responder a essa nova ordem interna, pois a energia criadora da imaginação não reconhece barreiras entre o que é imaginado com convicção e o que é percebido pelos sentidos físicos. No entanto, o observador frequentemente tropeça na armadilha de verificar o corpo o tempo todo, para ver se a cura já aconteceu, sabotando o processo justamente pela ansiedade da cobrança. Essa fiscalização constante do espelho físico reativa a velha crença na limitação, enviando às células a instrução de que a condição indesejada ainda está presente e ativa. Para que o efeito observador opere a favor da regeneração celular, é preciso compreender que a observação passiva e neutra substitui a vigilância ansiosa e cheia de medo que alimenta a enfermidade. Quando você olha para o seu corpo a partir do novo estado assumido, você deixa de ver uma estrutura doente e passa a reconhecer o templo da vida em constante renovação,
alinhando a biologia com a verdade invisível que foi estabelecida na imaginação. Esse mergulho profundo na soberania da consciência elimina qualquer resquício de fatalismo biológico, preparando o terreno para entendermos como o mecanismo da suposição se desdobra na prática diária. Aprofundando ainda mais na mecânica dessa interação entre consciência e matéria, precisamos examinar como a biologia celular responde aos comandos silenciosos que emitimos em nossos momentos de maior convicção. Cada molécula do nosso corpo é banhada por um mar de informações químicas que são diretamente moduladas pelos estados emocionais e mentais que mantemos ativos ao longo do dia. Quando a mente assume um estado de bem-estar inabalável, ela altera imediatamente o ambiente bioquímico interno, enviando sinais que instruem o sistema celular a operar em máxima harmonia e vitalidade. Ao estudarmos as obras de Neville, entendemos que o homem não é governado por leis biológicas cegas, mas pela intensidade e pela qualidade da suposição que ele aceita como a sua realidade verdadeira. Isso desmantela por completo a ideia de que o envelhecimento, a degeneração e a doença são decretos irrevogáveis impostos ao corpo humano por uma força exterior ou pela simples passagem do tempo. O corpo é um reflexo dócil e obediente, que reproduz com precisão milimétrica o conceito que o observador tem de si mesmo, vestindo-se diariamente com as roupas invisíveis que a imaginação tece no plano da consciência. Se o indivíduo se vê permanentemente frágil, a biologia veste essa armadura de vulnerabilidade e manifesta os sintomas correspondentes, validando a crença equivocada de que a carne possui vontade própria. No entanto, quando o observador compreende que a sua suposição é a única causa real, o corpo perde a capacidade de ditar regras e passa a refletir a nova ordem estabelecida no interior. A grande barreira que impede a maioria das pessoas de experimentar essa autonomia biológica é o hábito arraigado de acreditar apenas naquilo que os sentidos físicos registram no momento presente. A percepção sensorial funciona como um espelho retrovisor, mostrando apenas os estados de consciência que foram assumidos e cristalizados no passado, mas que já perderam sua validade no momento presente da criação. Como está escrito em Provérbios capítulo 27, versículo 19, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem, demonstrando que o reflexo material é sempre uma cópia exata do movimento interno da consciência. Tentar mudar o reflexo sem alterar o coração, que é o centro gerador dos estados, é um desperdício de energia que apenas prolonga o sofrimento. Quando o observador decide alterar o foco da sua atenção, retirando-a da imperfeição externa e fixando-a firmemente na suposição de integridade, ele inicia um processo de transmutação celular que desafia os diagnósticos convencionais da medicina materialista. As células do organismo possuem uma inteligência adaptativa impressionante, mas essa inteligência é totalmente subordinada ao comando diretor da mente que habita o corpo, agindo como um exército que obedece cegamente ao general. Se o general está tomado pelo pânico e pela dúvida, o exército entra em colapso e desorganiza suas defesas naturais contra qualquer desequilíbrio orgânico. Se o general assume com absoluta tranquilidade a vitória e a perfeição, o exército celular reorganiza suas fileiras para restabelecer a ordem e a saúde plena em toda a estrutura. Sanar todas as dúvidas sobre esse processo exige que você reconheça que a cura não é algo que precisa ser alcançado no futuro, mas um estado de consciência que precisa ser ocupado agora, no presente da imaginação. A biologia não espera a permissão do mundo exterior para se renovar. Ela apenas aguarda que a mente decida qual é o padrão que deve ser impresso na matéria viva de cada tecido.
Ao compreendermos que o efeito observador é a ponte entre a invisibilidade do pensamento e a solidez da carne, entramos no território onde a suposição deixa de ser um exercício abstrato e passa a atuar como a lei suprema da regeneração celular. É exatamente essa chave operacional que começaremos a traduzir em um método prático e aplicável para o seu dia a dia. Explorando a transição entre a compreensão teórica e a aplicação prática, chegamos ao ponto crítico onde o observador precisa aprender a dominar o foco da sua atenção para reprogramar o ambiente celular. O maior obstáculo que surge nesse estágio não é a incapacidade do corpo em responder, mas a resistência da mente analítica que insiste em validar as evidências do mundo tridimensional. Quando o indivíduo tenta aplicar a suposição criadora, é comum que a velha identidade venha à tona, sussurrando dúvidas e lembrando o organismo dos limites que a medicina ou a experiência passada estabeleceram. Nas lições que aprendi, lendo as obras de Neville, compreendemos que resistir a essas impressões sensoriais é o que separa a mera fantasia passageira da assunção firme que realmente molda a realidade física. Para que o efeito observador opere a favor da regeneração, a mente precisa praticar a arte do desapego tático em relação aos sintomas e às sensações desconfortáveis que se manifestam na estrutura corporal. Se cada fisgada ou sinal de desequilíbrio for imediatamente recebido com pânico e com o reforço da narrativa de doença, o circuito da enfermidade é recarregado com nova energia vital. O observador consciente aprende a olhar para o sintoma não como uma sentença definitiva, mas como um eco residual de um estado antigo que está perdendo sua força e se dissipando no tempo. Como está escrito em João, capítulo 5, versículo 8, na passagem em que o homem enfermo ouve a ordem, levanta-te, toma o teu leito e anda, percebemos que a cura exigia a negação imediata de uma paralisia de 38 anos em favor de um ato de soberania interior. Aquele homem não pediu um diagnóstico detalhado, nem questionou como seus músculos atrofiados responderiam após décadas de imobilidade. Ele simplesmente ouviu a instrução interna e assumiu o novo estado de movimento e liberdade. A biologia obedece à autoridade da suposição quando esta é exercida sem a interferência paralisante da dúvida racional que tenta calcular os riscos e as probabilidades do mundo físico. É por isso que o processo exige uma disciplina rigorosa da atenção, impedindo que os sentidos roubem o poder criativo que pertence exclusivamente à imaginação disciplinada. Quando você retira a carga emocional e o medo do reflexo material, você priva a imperfeição do combustível necessário para continuar operando no seu organismo. Aprofundando ainda mais esse mecanismo, percebemos que a suposição não é um esforço de força bruta ou de concentração tensa, mas uma aceitação suave e natural de um fato que já existe no plano da consciência invisível. Assim como um espelho não discute a imagem que recebe, o corpo físico não tem o poder de recusar a forma que a mente assume com convicção repetida e carregada de sentimento de realidade. Se você sustenta mentalmente a imagem da vitalidade e da integridade celular, a biologia começa a reorganizar suas rotas moleculares para corresponder exatamente a esse padrão superior de existência. O segredo está em habitar esse estado com tanta naturalidade que o corpo deixe de ser um motivo de preocupação e passe a ser apenas a manifestação silenciosa do seu bem-estar interior. Eliminar todas as dúvidas remanescentes sobre a eficácia desse método significa compreender que a matéria viva do seu corpo está em constante renovação, substituindo milhões de células todos os dias, de acordo com as instruções informacionais que recebe.
Se a instrução dominante é a de um organismo regenerado, forte e equilibrado, a enxurrada de dados químicos internos muda radicalmente para apoiar essa nova arquitetura biológica. É com essa base sólida de entendimento que agora podemos estruturar, passo a passo, a técnica prática e aplicável que você utilizará para direcionar conscientemente o efeito observador rumo à cura e à revitalização total do seu corpo. Entrando na reta final da nossa jornada de compreensão, chegamos ao momento em que a teoria da consciência se traduzirá em um método prático, estruturado e totalmente aplicável ao seu cotidiano biológico. A técnica da suposição celular não exige rituais complexos, mas sim uma disciplina mental rigorosa e a compreensão exata de como direcionar o foco do observador para o interior. O primeiro passo desse processo é o isolamento sensorial estratégico, que consiste em retirar temporariamente a atenção das demandas e dos reflexos rudes que o mundo tridimensional insiste em nos impor. Ao fechar os olhos para o ambiente físico e para as sensações incômodas do corpo, você cria o espaço sagrado, onde a imaginação criadora assume o controle absoluto da realidade. Neste estado de recolhimento consciente, você deve abandonar completamente a posição de paciente que aguarda um veredicto externo e assumir a postura de arquiteto da própria biologia. Como nos ensinam as profundas reflexões sobre a obra de Neville, a imaginação não é um passatempo ocioso, mas a substância real a partir da qual toda forma visível é moldada e sustentada. Você começa a visualizar ou sentir a integridade do seu corpo, não como um desejo distante que precisa ser alcançado no futuro, mas como um fato consumado e presente na tela da sua consciência. A suposição precisa ser vivida com tanta intensidade sensorial que o corpo físico atual, com suas limitações aparentes, comece a parecer uma lembrança distante e sem poder sobre você. O segundo passo do método exige que você selecione uma única cena ou sensação tátil, que implique diretamente a cura completa e a revitalização absoluta do seu organismo. Pode ser a sensação de leveza ao caminhar, a respiração profunda e desimpedida, ou a vitalidade circulando livremente por cada tecido e célula do seu corpo sem nenhum tipo de obstrução. Como está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis, mostrando que a chave da manifestação biológica é sentir a realidade do estado desejado antes mesmo que qualquer evidência física comprove a mudança. A crença genuína precede o fato material, funcionando como o decreto irrevogável que a biologia é obrigada a obedecer. Durante a execução desta cena mental, a mente analítica tentará sabotar o processo, trazendo de volta as dores, os exames ou os diagnósticos que você acumulou ao longo da sua história passada. É exatamente neste ponto que o verdadeiro observador se manifesta, recusando-se a alimentar a ilusão com medo, pânico ou ansiedade desnecessária. Quando a dúvida surgir, trate-a não como uma verdade absoluta, mas como um eco inofensivo de um estado antigo que está perdendo sua força e se dissolvendo diante da sua nova soberania mental. A disciplina consiste em retornar suavemente, quantas vezes forem necessárias, para a sensação de saúde e integridade que você escolheu habitar no plano invisível da mente. O terceiro passo é a manutenção da atmosfera mental ao longo do dia, impedindo que a fiscalização ansiosa do espelho físico destrua o trabalho que foi construído nos momentos de silêncio interior. Sempre que a sua atenção for puxada para um desconforto no corpo, você deve lembrar imediatamente que a carne é apenas um reflexo atrasado de estados que já passaram, recusando-se a dar nova vida ao sintoma através da preocupação.
Ao agir assim, você neutraliza o poder da matéria e permite que o efeito observador atue de forma contínua, reorganizando as rotas moleculares e celulares rumo à perfeição. É com essa base metodológica firmemente estabelecida que avançaremos para consolidar os últimos detalhes desta prática transformadora. Consolidando a execução prática do método, o quarto passo exige que você compreenda o papel fundamental do sentimento de naturalidade na reestruturação do seu ambiente celular. A suposição que cura não é aquela que carrega o peso do desespero ou a urgência ansiosa de quem implora por um milagre, mas aquela que é habitada com a calma serenidade de quem já possui aquilo que deseja. Quando você assume o estado de saúde perfeita, essa nova identidade deve se tornar tão natural para a sua mente que qualquer pensamento de doença passe a parecer estranho e incoerente com a sua realidade atual. Como estudamos profundamente nas lições de Neville, a mente subconsciente aceita a impressão daquilo que é sentido com convicção e naturalidade, materializando-a na carne sem fazer julgamentos sobre o que é possível ou impossível. Para blindar essa naturalidade contra as intempéries do cotidiano, você deve praticar a vigilância silenciosa dos seus diálogos internos, eliminando qualquer declaração verbal ou mental que reforce a fraqueza do corpo. Se você se pegar repetindo frases de limitação sobre a própria capacidade de recuperação, interrompa imediatamente esse fluxo e substitua-o pelo reconhecimento silencioso da sua soberania interior. A biologia responde prontamente ao tom emocional que domina a sua atmosfera mental, o que significa que o otimismo, baseado na suposição firme, atua como um poderoso restaurador dos tecidos e dos sistemas orgânicos. Trata-se de educar a atenção para que ela recuse o papel de testemunha da desordem e passe a atuar exclusivamente como guardiã da integridade física e espiritual. O quinto passo consiste em entregar totalmente o peso do como a essa inteligência infinita que opera nas profundezas da sua própria consciência, liberando o corpo de qualquer cobrança temporal sobre o dia exato da manifestação. O observador quântico não interfere na rota exata que a matéria precisa percorrer para se reorganizar, pois ele confia absolutamente na eficácia da lei que governa a imaginação criadora. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, revelando que a gratidão antecipada é a assinatura que sela o estado de conclusão. Agradecer pela saúde, antes mesmo que os sentidos físicos a registrem, é a prova máxima de que a suposição se tornou uma realidade inabalável no seu interior. Essa postura de gratidão e desapego do resultado imediato é o que desarma a resistência da mente analítica e permite que a energia da vida flua, sem obstruções, por todas as células do seu organismo. O corpo deixa de ser um campo de batalha onde a doença e a cura disputam espaço, transformando-se em um reflexo dócil e silencioso de uma harmonia que já foi estabelecida no reino invisível da mente. Quando você atinge esse patamar de convicção, a necessidade de validação externa desaparece completamente, pois a certeza interna passa a ser a única âncora necessária para a sua estabilidade biológica. É com essa maestria sobre a própria atenção que nos aproximamos do desfecho desta jornada de despertamento profundo. O avanço definitivo em direção à soberania biológica exige que compreendamos a linha tênue onde a ilusão da matéria encontra a solidez imutável da consciência criadora. Quando o observador finalmente percebe que o corpo físico nunca teve vontade própria, mas foi apenas um receptor dócil das ordens impressas pela imaginação,
toda a estrutura do medo desmorona instantaneamente. A cura deixa de ser buscada como um favor concedido por forças externas e passa a ser reconhecida como o desdobramento natural de um estado de inteireza que já foi assumido no interior. Como estudamos profundamente nas lições de Neville, tentar consertar a carne enquanto se continua a alimentar o estado mental de fragilidade é um esforço estéril que apenas prolonga o cativeiro da ilusão tridimensional. Esta transição de perspectiva exige coragem intelectual para abandonar os diagnósticos e as estatísticas que o mundo exterior tenta impor como sentenças irrevogáveis sobre a sua vitalidade. O observador treinado recusa-se a aceitar que o tempo, a idade ou a genética possuam o poder de ditar o ritmo da sua biologia, sabendo que a única lei real opera no plano invisível da mente. Quando você olha para o espelho e enxerga apenas o reflexo de um estado passado que já perdeu sua validade, você retira o fardo da imperfeição e permite que a energia vital reorganize as células sem resistência. É o momento em que a suposição se torna tão firme e inabalável que a matéria física não encontra outra alternativa a não ser curvar-se diante da nova identidade assumida. A grande revelação que o efeito observador nos entrega é que a realidade biológica é infinitamente plástica, respondendo de imediato à qualidade e à direção da atenção que você mantém ao longo dos seus dias. Se a sua mente habita habitualmente a expectativa da saúde radiante e da integridade perfeita, o organismo traduz essa frequência em harmonia química e regeneração celular contínua. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, desvendando que o foco na estrutura material gera limitação, enquanto a fixação na consciência invisível produz vida inesgotável. O espírito, dentro da perspectiva dos ensinamentos de Neville, é exatamente o estado de consciência que você escolhe habitar e defender contra qualquer evidência contrária dos sentidos. Esse alinhamento profundo desfaz a divisão artificial que criamos entre a mente e o corpo, provando que ambos constituem uma única realidade manifestada em diferentes níveis de densidade. Quando a sua suposição atinge o grau de convicção onde a dúvida se torna fisicamente impossível, a biologia experimenta um salto quântico de reorganização, curando feridas e restaurando funções que a lógica material considerava perdidas. O observador compreende, então, que cada célula do seu corpo é uma letra viva, escrita pelo poder criativo da imaginação, pronta para reescrever a própria história assim que o autor decide mudar o enredo principal. É com essa clareza absoluta sobre a supremacia da consciência que nos preparamos para o desfecho desta jornada de transformação interior. O desdobramento final desta jornada revela o segredo mais bem guardado da nossa existência biológica. O título deste vídeo explode agora em seu significado mais profundo e definitivo. Quando compreendemos que o efeito observador no corpo não é um fenômeno físico isolado, mas a própria suprema lei da consciência em ação, percebemos que curar células, através da suposição, não é um privilégio de poucos, mas a prerrogativa natural de quem reassume o trono da imaginação. O corpo nunca foi uma prisão implacável que nos condena à decadência, mas o espelho mais fiel e imediato dos estados mentais que escolhemos habitar. Ao abandonar a postura de vítima das circunstâncias e assumir a identidade da integridade absoluta, você descobre que a matéria é apenas argila maleável nas mãos do observador consciente. Esta revelação transforma radicalmente a sua relação com a vida, eliminando o medo da doença, a tirania dos diagnósticos e a dependência de qualquer validação puramente exterior. Como estudamos profundamente nas obras de Neville,
O homem que conhece o poder de sua suposição não mais implora por saúde no futuro, pois ele aprende a habitar o estado de perfeição no presente eterno da consciência. As células do seu organismo não esperam a permissão do mundo tridimensional para se renovar. Elas obedecem cegamente à ordem inabalável que a sua mente emite com convicção e sentimento de realidade. É por isso que a cura se torna um fato inevitável, um subproduto natural de uma mente que parou de alimentar a ilusão da imperfeição e passou a sustentar a verdade da vida inesgotável. A Bíblia, lida agora através deste mapa psicológico impecável, deixa de ser um livro de contos antigos ou dogmas religiosos para se revelar como o manual mais perfeito da engenharia da consciência humana. Cada passagem que descreve curas e restaurações corporais traduz o movimento interno que você acaba de aprender a executar em seu próprio ser, provando que o reino da saúde e do poder está inteiramente dentro de vós. Aqueles que permaneceram até este instante final revelam uma coragem espiritual rara, a disposição de questionar o óbvio visível para abraçar a verdade invisível que governa todas as coisas. Aqui, neste espaço de despertar profundo, você é lembrado constantemente de que a sua consciência é a única causa real e que a sua biologia é a tela onde a sua liberdade se manifesta. Terminamos esta experiência não com um sentimento de dever cumprido, mas com a certeza absoluta e avassaladora de que você nunca mais voltará a olhar para o seu corpo ou para a sua vida da mesma maneira. A partir deste exato momento, cada pensamento de limitação perde a força diante da soberania do seu novo estado mental, e a sua saúde deixa de ser uma esperança incerta para se tornar uma lei viva operando em cada tecido do seu organismo. Você compreendeu que o poder de transformar a carne reside inteiramente na pureza e na persistência da suposição que você escolhe manter no santuário da sua mente. A realidade cede, a biologia se reorganiza e o observador finalmente reconhece que a vida que ele tanto buscava no mundo exterior sempre esteve sob o seu absoluto comando. Este é o momento de ancorar essa descoberta com um ato consciente que sela a sua transformação e fortalece a nossa comunidade de buscadores da verdade. Se este conteúdo despertou em você uma nova perspectiva sobre o poder ilimitado da sua consciência, deixe nos comentários a sua reflexão mais profunda sobre o que significa habitar a saúde no plano invisível. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente despertar para a soberania do próprio corpo e inscreva-se no canal para continuar recebendo este farol de luz e desenvolvimento interior. Aqui, na grandiosidade silenciosa da sua imaginação criadora, você é o único arquiteto da sua realidade, o guardião absoluto da promessa e o mestre soberano de todo o seu destino.